Olá, sejam todas muito bem-vindas a esse canal. Tá escuro, né? Peraí. Agora melhorou. E, para quem não me conhece, eu sou a Cris Kondo, professora de costura criativa, especialista em bolsa. E olha só o que a gente vai fazer na nossa aula de hoje. A nossa bolsa Milano. Sim! Vocês bateram a meta. Vocês pintaram e bordaram lá no Instagram, tá? Na nossa live foi um sucesso e eu prometi para vocês que eu ia gravar a aula, tudo. O plano de corte vai estar aqui abaixo anexado, tá? Vocês podem baixar em Tem Molde e eu vou explicar tudinho para vocês. Agora deixa eu mostrar o que vocês irão aprender, ó. Eu fiz uma bolsa nesse tecido que chama tweed, tá vendo, ó? Ele é um material, parece que tem um pelinho assim, com uma cara bem pegada, bem de inverno. No mesmo tempo em que ele é um material clássico, tá vendo? A estampa dele ele é clássico, mas eu trouxe algo moderno, misturei texturas. No mesmo eu trouxe esse material com uma alça de corda. Comemos que a gente teria que estar usando uma alça em couro, alguma coisa. Não, eu quis misturar alguns materiais para ver como ficava e eu gostei do resultado. Então, eu tô trazendo nessa bolsa Milano uma baguetezinha, ó, básica, muito chiquetosa, que ela fica um charme, ela, tá? Então, ela é arredondada, ela ao mesmo tempo parece pequenininha, mas ela cabe muita coisa, tá? Ela é arredondada aqui. Tô utilizando esse fecho retangular que eu acho que deu um charme muito bom pra nossa peça, tá? Só que ele é fácil, ó, porque ele é com botão imã, tá? Ó, ele é com botão imã. Tem vivo pra gente pôr na bolsa toda. Vou estar usando espaguete, vou estar encapando e eu vou estar ensinando vocês. E uma outra coisa que vocês sempre me pedem, colocar zíper, tá? Então, essa bolsa tá com zíper aqui também. O espaço dela interno, total da bolsa, bem amplo, tá? E a gente colocou um bolsinho aqui, ó, básico. Não precisa ir muito bolso, porque comemos, uma bolsa pequena já é o suficiente. Alça, tá? Nós vamos utilizar aqui, ó, uma argola mosquetão pra gente poder fazer essa alça aqui, que eu vou ensinar como vocês vão utilizar e quais são os materiais que a gente monta essa alça, tá? Então, vem comigo que eu quero te ensinar a fazer tudo direitinho para que você faça uma bolsa excelente. Bora lá! Sobre o plano de corte, tá? Vai estar anexado aí embaixo, vocês vão baixarem isso no link que tá abaixo. Temos a lista de material e aqui agora eu tô fazendo umas coisas diferentes para vocês que estão na live. Na live não, nas aulas. Eu deixei separado aqui, porque normalmente eu colocava, corta isso, corta aquilo. Como a gente tá fazendo isso durante a live de segunda-feira lá no canal do Instagram, eu deixo para quê? Para que elas possam fazer as anotações dela aqui, tá? E aí, junto vai estar os moldes, tá? Os moldes vão ser esse daqui. Eu já cortei, já estruturei o meu molde. Então, a gente vai ter o molde do fole. Quando tiver dobra de molde, vocês vão ver que vocês vão precisar espelhar isso daqui. Tá vendo, ó? Cadê? Deixa eu pegar o meu moldezinho aqui, já a peça cortada, ó. Vocês vão pôr isso daqui assim, ó, aqui, tá? E aí, você espelha, que aí você vai ter o fole completo, tá? Toda vez que tiver dobra de molde, vocês vão ter que espelhar. Então, a gente vai ter isso daqui. Depois eu falo da quantidade. O corpo, tá? Da bolsa também, que vai ser isso daqui. E a aba da nossa peça. Então, são 3 moldes que vão estar anexados no plano de corte. Vamos aos nossos cortes. Do corpo, vocês vão precisar cortar 2 vezes nesse tweed. Esse meu tweed aqui, ó, ele já é estruturado no TNT. Então, não há necessidade de você estruturar esse material em mais alguma coisa para não ficar muito grosso. Se você estiver utilizando outro material, pensa que tipo de estruturação você vai ter, tá? Normalmente, para as alunas, eu tenho as alunas lá na comunidade, em que eu tenho uma aula onde eu falo um pouco sobre estruturação. Você sempre olhar o tecido que você vai utilizar, o modelo da bolsa para você escolher o estruturador, tá? Então, preste bastante atenção. Mas se você estiver usando o tweed, não há necessidade de estruturação. Você vai precisar 2 vezes do corpo, tá? Tá vendo que ele foi espelhado?
que nem eu falei pra vocês, ó, risca aqui e aqui. 2 vezes no forro, eu tô utilizando o nylon emborrachado preto, tá? Nylon emborrachado preto 2 vezes. Aí, na aba, tá? Eu cortei 2 vezes a aba. Uma, tá vendo? Ele tá bem certinho. E a outra, gente, ó, olha só. Eu coloquei um pouquinho maior, tá? É só mais pra facilitar. Pra gente costurar a aba. E eu gosto que seja a mesma estampa. Porque a hora que você levanta a bolsa, ela continua com a mesma estampa. Aliás, quando você levanta a aba, ela continua com a mesma estampa, tá bom? O nosso fole, que eu mostrei pra vocês. Então, vocês vão precisar cortar uma vez no tweed e uma vez no forro também, tá? Esse é a nossa lateral. Aí, eu cortei esse pedacinho aqui de 15 por 12. 12 isso? 11. 15 por 11. 15 não, 30, né? É. 30 por 11. Mas, gente, faça o tamanho do bolso que vocês quiserem, tá? Isso daqui é uma sugestão de tamanho, porque eu quero que ele entre aqui, ó. Mas eu acho que é um tamanho bom pro tamanho da bolsa que a gente tem. E vocês vão cortar uma tirinha de 10 centímetros por 4. Tá vendo que esse pedacinho aqui, ele não tem TNT? Eu peguei quase na auréola do nosso tecido, ele não tem, para não ficar muito grosso. Por quê? Porque a gente vai utilizar aqui, ó, para fazer o nosso porta-alça. Aí, vocês vão precisar de uma tira 3 centímetros por 1,40 m, a largura do cedrinho, tá? Porque a gente vai encapar ao vivo. E o espaguete de borracha. 1,40 m aí, mas não vai, acho que 1,20 m vai. Mas tira pela largura toda do seu cedrinho, que dá pra fazer os dois lados. Depois, a alça, tô usando a corda náutica, só que essa, gente, é a número 10, tá? De 10 milímetros. Por que de 10? Porque ela tem 1 centímetro aqui de largura. Vai precisar também de 2 porta-corda. Eu gosto de utilizar esse, porque ele tem esse parafusinho aqui. A gente vai colar também e vai apertar. Então, é uma garantia a mais do que a alça não solte, tá? E também tem que ser, o porta-corda tem que ser do mesmo tamanho da sua corda, senão não resolve nada. Vamos precisar do fecho retangular, que é com fecho imã, ele é com parafusinho aqui assim, tá? E com imã, ele é bonito e o fechamento dele é muito fácil na nossa bolsa. Vai precisar também de 2 argolas mosquetão, essa daqui tem 2 centímetros, pra gente fazer o nosso porta-alça. Vamos precisar de zíper, uma ponteirinha de zíper, finalizador de zíper e um cursor. Então, esses são todos os materiais que utilizaremos para fazer essa bolsa. E vamos começar pela aba, tá? Então, a gente vai costurar aqui, ó, os 4 lados, deixando uma abertura aqui, ó, para desvirar, tá? A gente começa aqui, dá a volta e para aqui. Ó, vou tirar todo esse excesso que ficou agora. Eu até faço um pouquinho assim, ó, tá vendo? Até corta um pouquinho maior. Corta aqui, ó. Aqui a pontinha eu gosto de cortar porque é um material meio grosso, sabe? Ele. Pra não ficar muito
Fica muito grosso. Aí a gente desvira isso daqui. Ó. Vira aqui a pontinha. Ó, puxa bem. Aqui, vocês deixam preso, tá? A gente vai pespontar essa parte aqui, ó, bem redondadinha. Tô utilizando aqui, gente, a linha 60, mas não há necessidade, tá? A de poliamida 60. Ó. E aqui ainda mantém. Deixa eu cortar aqui. Agora, vocês vão pegar o corpo. Aqui assim, e vamos achar o meio. Acho o meio aqui. Não sei se vai aparecer, tá? Pra vocês que estão branco, preto. E pode medir 3 centímetros, tá? 3 centímetros daqui pra cá. Olha. Acho que eu vou colocar um alfinete, que até pra mim enxergar aqui também tá muito fácil. E acho o meio aqui, ó, também, tá? Ó, meio com meio. E aqui. E aí a gente vai costurar. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou travar esse meio aqui pra ele não andar, tá? Ó. Até vou dar uma olhada, deixa eu ver o negócio aqui, ó. Se realmente tá no meio, ó. Mesmo tanto para um lado, ó, aqui, ó, vocês têm que reparar se não tá do mesmo a mesma quantidade. Eu vim do meio, vou vir pra cá. Vou tirar aqui e aqui assim. Aí, eu gosto de vir com mais uma costurinha. Um pezinho de máquina já é o suficiente.
Pezinho de máquina já é o suficiente. O que a gente vai fazer agora? A gente já tem a parte da frente e das costas, só que a gente precisa colocar agora aqui, sabe o que? O vivo. Vamos encapar o nosso vivo. Vou utilizar o calcador de vivo, que é esse daqui, tá? Facilita bem a nossa colocação, tanto para encapar quanto para aplicar. Então, que nem eu falei para vocês, eu coloquei 3 centímetros aqui por 1,40 m e o espaguete aqui, ó. Vou colocar assim, ao meio, ó. Pode deixar, tá vendo? Não precisa começar lá na ponta, até porque depois a gente vai precisar do acabamento, ó. Vou colocar bem aqui ao meio, ó. E vou posicionar debaixo aquela canaleta que tem no calcador, ó. E aí eu vou colocando assim, eu coloco meio, coloco o dedo aqui, ó, em cima. E vou... segurando. Eu sempre ponho o meu dedo aqui, gente, para que possa... pro tecido ou pro cedrinho não movimentar. Então, ele fica sempre paralelo, bem ao meio mesmo, para não ficar nem maior, nem muito estreito isso daqui na hora da gente aplicar, ó. Vou colocando, ó, e vou encapando. Ó, como que fica, ó, tá vendo? Ele fica certinho aqui. Agora, a gente vai aplicar na nossa peça. Você vai pegar uma parte do corpo, tá? E aqui, vocês vão medir da parte reta aqui, ó, 2 centímetros para baixo, ó. 2 lá e 2 cá, daqui para cá. Aí, vocês vão pegar o vivo, que a gente já tá encapado, tá vendo? Que ele tá aqui assim, ó. E aí, vocês vão virar a pontinha pra pôr aqui, tá? Se ficar muito grosso de vocês, não sei que mais, vocês podem fazer isso daqui, ó. Tá vendo? Tira esse volume. No meu caso, eu não precisava, mas se de repente você tiver fazer com outro material ou com um tecido e fica muito grosso, vocês tirem o excesso, tá? Agora, prestem atenção. Essa peça, ela é bem arredondada, ela é bem curvada. Pra gente fixar esse vivo aqui e que ele fique certinho, porque se a gente começar a puxar, tá vendo? Ele tende a retrair, a encolher, na verdade, aqui. Então, você acaba fazendo muito mais força. Então, para colocação de vivo, na parte de curvas, eu gosto de vir, ó, dando uns piques aqui. Ó. Mas repare, o meu pique, ele não corta a minha costura. Eu corto só a parte que sobra aqui, tá? Ó. E aí, eu vou alinhando. Por isso que quando a gente encapa o vivo aqui, ele tem que estar no tamanho certinho, tá? Ó.
E aí, ó, eu vou posiciono e fixo aqui, ó, com a mão e vou costurando. Não tenha pressa, porque essa colocação do vivo aqui, ela dá muita diferença. Se a gente começa a colocar e comer isso daqui, a hora que for encaixar o fole, ele vai sobrar, ou se a gente deixa ele muito aqui na pontinha, ele vai faltar. Então, é muito importante já a aplicação, a primeira parte da aplicação do vivo, tá? Ele tem que estar certinho. Então, você vai sempre apoiando, alinhando, aqui, ó. Não se preocupe se seu vivo, ai, não costurou bem certinho. Não, a primeira coisa importante que você precisa ter é que seu vivo esteja alinhado. A primeira não, a segunda, né? A primeira é você costurar o vivo no meio, que ele fique do mesmo tamanho e tudo. E a segunda é a primeira colocação, que ele tem que estar alinhado com a sua peça. Ó, tá vendo que eu não tô me preocupando se... Ó, tá vendo? Aqui, ó, ele não tá bem encostado. Não tô me preocupando. Eu tô me preocupando em que fique bem alinhado aqui. Chego nas curvas, ó, eu dou mais uns piques. E vou posicionando aqui, ó. Aqui, no final, tá vendo? Que eu tenho que parar com 2 centímetros antes. Eu vou vir aqui. Vou fazer um corte aqui, ó. Isso daqui. Guardo o restante pra gente aplicar do outro. Vou abrir. O excesso aqui. Ó. E vou, aqui no o espaguete, onde eu marquei 2 centímetros aqui, eu vou cortar exatamente aqui assim, tá? Aí, vou virar a pontinha da mesma forma que eu fiz lá fora. E vou tombar aqui, ó. Eu vou tirar esse excesso, que senão vai dar diferença ali, ó. Vira aqui, ó, dá um pique, eu tiro esse excesso de cedrinho ou de tecido, eu não sei como que você tá encapando o seu vivo. Ó. Então, repare, olha aqui, ó, olha como ficou por detrás, você vê se não tá sobrando, tá vendo, ó? Aqui você pode tirar esse excesso e esse excesso aqui, tá? Você vai fazer a mesma coisa do outro lado, que tem a aba. Vai medir 2 centímetros e a gente vai passar aqui. Agora, vocês vão fazer o quê? Vão pegar o fole, tá? E vai colocar aqui, ó, direito com direito. Tá vendo? Precisa achar o meio? Ó, não precisa, porque eu já usei e eu sei que já está na medida correta, tá? Então, quando você não sabe, você pode achar o meio e distribuir. Mas esse daqui, como eu já fiz duas, gente, então eu sei que o molde tá bem certinho. Então, não precisa achar o meio, só colocar assim, ó. Tá? E aí, a gente passa uma costura. Aqui assim, usando o próprio calcador de vivo. Desde cima aqui, ó.
Aí, peguem a outra parte aqui e vai colocar aqui, ó, também a mesma coisa. Ó, então já tá aqui o nosso fole. E aí, o que que a gente vai fazer agora? A faixa do zíper, gente, que eu esqueci de falar pra vocês. A gente vai preparar pra gente colocar aqui a faixinha do zíper. Bom, então vocês vão reservar a parte do corpo. Vocês vão cortar, eu não tinha falado no começo, porque eu não tinha cortado, tá, gente? Ó, uma tira de 4 centímetros por 25, 4 por 25 duas vezes. O forrinho, eu confesso que eu corto mais largo, eu cortei 5 por 25. Facilita a nossa colocação, tá? Aí, vocês vão fazer o seguinte. Ó, vou até deixar assim para ver se vocês visualizam, tá? Daqui pra cá, vocês irão marcar 1 centímetro de fora para dentro, tá? E façam sempre dessa posição, tá, gente? Não sei se vai aparecer, ó, que nem aqui no preto. Não vai aparecer nada, né? Deixa eu ver se vai... Acho que deu uma enxergadinha, né? Deu pra enxergar. Ó, 1 centímetro, tá? E dos dois lados. Dos dois lados. Vou pegar o zíper, deixa aqui reservadinho. Quanto que vocês vão pegar? Pode pegar uns 30 centímetros de zíper. Vai aqui na pontinha, e aí vocês vão dobrar assim, ó, pra fazer o acabamento. Tá? Vamos fazer essa asinha de borboleta aqui, ó. Tá? E aí a gente passa uma costura, deixa eu trocar uma costura de segurança. Tá vendo? Então ficou assim. Agora, da posição que eu deixei, tá vendo? Um pra cá e um pra cá. Tá bem aqui no meio a minha marcação. Vocês vão destacar o zíper. O dentinho meu está para cima. E aí, vocês vão pegar direito. Esse dentinho vai ficar aqui, ó. Direito com direito. A partir daquela marcação de 1 centímetro. Tá? Nessa marcação de 1 centímetro aqui atrás, vocês irão dobrar assim, ó, para trás. Estica aqui o zíper assim. Aqui dobradinha, tá vendo, ó? Olha só, eu dobro ele aqui, ó, para trás. A mesma coisa. Se vocês quiserem até dobrar aqui a pontinha de 1 centímetro, já pode deixar dobrado. E aqui, coloco o zíper a partir dessa marcação. Tá vendo? E aí, a gente passa uma costura de segurança aqui. Vocês separaram que eu sempre faço aqui, ó, quem já me segue, sabe que quando eu faço esse tipo de zíper, eu já coloco aqui, ó, nessa posição, pra quê? Não tenha problema na hora da gente fechar. Se a gente faz uma por vez, a próxima tendência é vocês colocarem ao contrário, tá? E eu já vi isso muito acontecer. Então, o conselho que eu dou, coloca sempre assim, ó, um de frente pro outro. Porque o curvadinho, a borboletinha, tem que ficar na mesma direção. Porque na hora que a gente for encaixar na bolsa, não vai ter perigo de estar um zíper ao contrário, tá? Então, aí, agora eu passo uma costura de segurança.
e coloco o meu forrinho direito com direito, aqui o alinho bem certinho. Trago. E aqui no final também vou dobrar esse 1 centímetro para trás. Tá vendo, ó? Eu sei que é preto, mas ó, então ele vai ficar aqui e aqui. As duas pontas aqui, ó, repare, vão estar dobradinha. Primeira coisa, eu venho e passo. Deixa eu passar a costura de segurança nessa outra. Porque eu quero trocar o calcador. Quero colocar o calcador de zíper ali, ó, tá? Ó. Aí, vou colocar meu calcador de zíper. Vou até costurar pelo lado aqui, ó, do... O que embolou? Ah, deu uma emboladinha aqui, peraí. Esse nylon emborrachado. Vocês não estão vendo, mas ele deu uma enrugada ali, ó. Deixa eu ajeitar ele pra não ficar feio, tá? Tem que vir de lá de frente mesmo. Ó. Tá? Passei com o zíper, com o calcador de zíper. Vou fazer o outro lado. Já para me aproveitar o calcador. Que tá aqui. Coloco aqui, ó. E dobro a ponta novamente, tá? Tá vendo? Agora eu volto, troco o calcador de novo, coloco o normal. E aqui nessa parte que não tá dobrada, eu passo uma costura reta. Aqui eu corto uma pontinha, outra pontinha. E a gente vai virar isso daqui, ó. Ó, tá vendo? O agulhão, você vem, ó. Puxa bem aqui. Mesma coisa desse outro lado. Tá? E aí, a gente pesponta aqui e aqui, e embaixo a gente passa a costura de segurança.
Tá vendo? Aqui assim. A mesma coisa desse outro lado. Tá? Aí tira esse excesso. Olha só. Agora, vocês vão achar o meio. Junta aqui assim, ó. O meio daqui. Aqui tem o meu meio já. Ah, tá o meio aqui, ó. Aí, achem o meio dessa faixinha, ó. Tá vendo que eu deixei até pelo avesso? Porque vai facilitar aqui, ó. Na nossa colocação. Deixa eu pensar como que eu quero. Assim, assim. Isso, ó. Vai colocar aqui, ó, meio com meio. Pelo lado de dentro, ó, tá vendo o que eu tô fazendo? E aí, vocês vão vir aqui e vão passar uma costura de segurança. Tá vendo? Tá aqui, ó. Vamos reservar isso daqui agora, porque a gente vai pro forro. Vamos fazer o forro? Ah, antes de montar o forro, a gente precisa... Vamos fazer o forro, né? Vamos fazer o bolsinho do forro, lembra? Ó, vou juntar aqui, ó, direito com direito. E deixar uma abertura para desvirar.
forma aqui, ó, tá? Aí vão pegar, ó, um corpo, um forrinho do corpo, acho meio assim, ó, também, gente, ó. E a gente vai centralizar esse bolso aqui. Ai, quanto, Cris? Centraliza ele, ó. Tá dando uns 3 centímetros daqui. Acho que pode até descer um pouquinho mais, que a gente tem faixa do zíper, ó, tá dando 4. Dá pra colocar uns 3,5, tá? E centraliza ele aqui, assim, ó. E aí... vou passar uma costura. Tá? Para montagem é a mesma coisa. Vamos colocar o fole de um lado e vamos fechar tudo. Do outro, a gente põe, deixa uma abertura para desvirar, tá bom? Tá vendo, ó? Vamos fechar tudo aqui. Tá vendo, ó? Agora encaixa a mesma coisa desse outro lado, mas lembre, deixa uma abertura aqui no fundo para desvirar. Ó, o forro pronto, tá? Com a abertura aqui. Reserva ele, que eu já tava até esquecendo. Sabe a tirinha pra gente fazer o porta-alça? A gente vai fazer ele agora. Então, lembra? 4 por 10, vocês vão dobrar assim ao meio. E aí, a gente vai passar um pesponto, tá? De cada lado. Aqui.
aqui e aqui. Cortem ao meio, assim, ó. Vocês podem pegar argola mosquetão. Aqui, vamos passar uma costurinha que vai facilitar. Outra argola e a gente vai colocar lá na nossa bolsa, já para prender, para depois a gente encaixar o forro. Tá vendo? Agora, eu posso até botar assim, ó. Tá vendo? Aqui na nossa lateral. Achem o meio da lateral, bem certinho aqui. Tá? E vão encaixar isso. Eu sempre deixo uma pontinha, eu não gosto dessa coisa muito comprida, tá? Então, eu sempre deixo aqui 1 centímetro pra cima de segurança também, ó. E passo uma costura aqui. Só não deixa torto, tá? Deixa certinho assim, ó. Aqui e aqui também, do outro lado. Vai escapar a linha. Ah, escapou minha linha. Passem uma costura aqui, tá bom? Aí, ó, coloquei aqui, tá? Vocês irão vestir a bolsa, ó. Direito com direito. Junta aqui as costuras das laterais. Coloca essa ponta de zíper para dentro, tá? A faixa do zíper tá aqui dentro. Ó. E aí, a gente passa uma costura aqui, ó, na boca da bolsa para fechar ela. Um pezinho de máquina, tá? Vai girando, tá vendo por que que eu não desvirei assim, não? Que eu gosto de costurar assim, ó, por dentro. É mais fácil, tá vendo? Mesma coisa vai ser na hora de rebater, vocês vão ver só. Ó, agora vamos desvirar.
Olha só, eu desvirei, certo? O que que a gente vai fazer? A gente precisa pespontar essa boca. Tá vendo onde que a gente costurou? A gente vai virar isso porque a gente vai pespontar ali. Então, essa faixa do zíper vai ficar assim, ó, dobradinha, tá? Tá vendo? Eu tô fazendo o avesso, tá por aqui, porque eu gosto de pespontar por dentro na máquina industrial. Na doméstica, normalmente a gente consegue tirar o encaixe de baixo, então fica mais fácil. Mas na industrial não temos, a mesa nossa é reta. Então, assim, eu acho que é mais fácil para mim pespontar, porque eu vou girando, da mesma forma que eu costurei a parte do forro, ó. Vou trazendo bem aqui, assim, ó. Gente, é uma costura pequena, tá? Pezinho de máquina de meio centímetro ali, ó. Não faz muito, senão prende tudo também. Tá vendo? Agora eu venho aqui. Ó, tá vendo? Prontinho, ó. Não vou fechar, porque a gente precisa colocar o fecho, tá? Não vou fechar esse forro ainda, não. Tá vendo? Que aí a faixa do zíper fica aqui, ó, pro lado de dentro. Bem certinho. Agora, vamos colocar o fecho. Aqui. Esse fecho, tá vendo? Ele tem uns parafusinhos aqui, ó. Que ele aperta, tá? Solto ele com essa chave alho. Vamos achar o meio da minha aba. Você não vai enxergar. Cadê minha? Não vai, peraí, esse outro lado. Aqui, ó. Vou encaixar aqui. Se tiver grosso, então um pouquinho grosso. Vocês pegam a martelo e dão uma martelada. Ó, entrou muito mais fácil. Nada que uma boa martelada não resolva, não é, pessoal? Me falei. O que que vocês estão achando? Da onde vocês estão assistindo? Vamos ver quem está assistindo esse vídeo. Ah, e todos os materiais vocês encontram no site, tá? Ó, ó, não sai, tá? Aí, pra colocar na parte de baixo, a mesma coisa, ó. A gente vai posicionar aqui, ó. Deixa certinho, tá? Ó. Pra não ficar torto.
tentar pintar com essa canetinha aqui pra gente enxergar. É aqui, ó. Tá vendo? Aí, vocês irão pegar isso daqui. Vai colocar aqui, ó, do lado. Pra gente marcar. Onde a gente vai cortar. Agora eu coloco a mão, afasto o forro, só pego a parte do tecido. Com desmanchador eu dou um cortezinho aqui. Outra aqui pra gente pôr o botão imã, ó. Venho aqui, ó. E abro as perninhas, tá? Ó. Se você não tiver força com a mão, pode pegar um martelinho ou qualquer coisa, ó. E prender. Podemos agora fechar esse forro. Vou colocar aqui. Acho que eu vou fechar mais um pouco. Vocês sabem como diminuir a abertura? Vocês trazem assim, ó, pelo mesmo buraco e vai costurando até onde você consegue. Antigamente eu fazia bem isso nos tecidos. E aí sempre ficava só um pedacinho pra gente ir fechando. Aqui. Vou desse outro lado, que eu consigo trazer o máximo. Eu trouxe o máximo que eu podia, tá vendo? O buraco já diminuiu bem. E aí, agora eu venho aqui. E costuro se a linha não escapar. Fechei meu forro. Forro fechado. Vamos colocar o cursor. Junte aqui, ó, bem certinho. Não gosto de muito comprido, então eu vou tirar. Vamos queimar a ponta. Agora, passem um. Queimo isso daqui. A gente vira a pontinha. Basta aqui. Prendam aqui. Quiserem colocar um pingo de cola,
Vocês podem pôr a mesma cola que a gente for usar na alça. Vocês podem pôr aqui. Tô dando uma olhada onde tá minha cola. Tá? Pra ficar pontinha aqui. Bom, a bolsa em si tá pronta, vamos preparar a alça. Ó, que é muito fácil. Vocês vão pegar 50 centímetros de corda de 10 milímetros, 50, 55, tá? Aí depende muito da altura da pessoa. Eu fiz a minha 55. Vocês vão pegar essa ponteira aqui. Gente, eu procurei a minha cola, eu não achei. Vou colocar a imagem da cola que eu uso aqui, tá? Essa da Tec Bond, cacei aqui, desapareceu. Vocês vão colocar um pingo de cola aqui e vão encaixar isso aqui, ó. Você vai ver que vai dar justinho. Vem aqui e aperta. Ó, com essa chavinha, tá? Ó, só de colocar, ele já não sai, mas a cola vai garantir que ele grude e não solte, tá? Não deixa sem cola. É que eu não achei a minha cola, mas deixa a imagem aqui, ó. Ah, se vocês forem cortar isso daqui, queimem a ponta. Se você tiver aquele aparelhinho de cortador de seda, também pode utilizar ele, que ele fica, ó, não fica desfiando. Senão você vem e queima aqui, ó, derrete com o isqueiro, que é ótimo. Vem aqui, ó, e aperta. Tá vendo? Olha só. E aí você vai encaixar aqui, ó. Na bolsa. E tá pronta a nossa bolsa, dá uma olhada. Não foi muito fácil? Me diz o que vocês acharam. Tá aqui, ó. Botãozinho de imã. Fechinho com zíper que vocês adoram. Totalmente acabada. Gente, não, charme. Não esqueçam de colocar cola, tá? É uma garantia que não vai arrebentar. Agora me diz, gostaram ou não gostaram aí da nossa aulinha de hoje, dessa bolsa Milano, ó? Gente, eu tô apaixonada por ela, uma dessa é minha. Me conta aqui nos comentários se você vai fazer e qual material que você vai fazer nela, tá bom? Então, essa foi mais uma aulinha. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Não esquece de deixar um like e seguir o canal aqui para você sempre receber as atualizações das nossas peças, tá bom? Um beijo grande e até a próxima. Tchau!